Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na casa do Sr. Raul Cury, que é o mentor espiritual dessa casa, junto a toda a espiritualidade sempre tão presente em nossas vidas, junto aos nossos mentores espirituais, espiritualidade amiga, nossos parentes e todos aqueles irmãos que trabalham em prol do nosso adiantamento. Tudo isso, né, regido pelo nosso Mestre Jesus, que é a luz maior, que aqui veio, aqui está, junto a nós, nos trazendo o conforto, né, os ensinamentos, a luz que nos guia, nos direciona nessa nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pelo muito que recebemos do Teu amor. Vamos começar a nossa reunião com a leitura que o Amarildo vai fazer para nós. Em seguida, o Rodrigo vai fazer a prece do Anjo de Ismael. E hoje, como acontece a última sexta-feira do mês, nós teremos uma palestra. E temos a grata satisfação de receber aqui o nosso companheiro de jornada, né, que dispensa a apresentação, que é um trabalhador. Sempre que tem um evento, ele está por trás, né, auxiliando, preparando o som, né, trabalhando, gravando. E tenho certeza que vocês sempre vê ele aqui, nosso irmão Marco Aurélio. Ele vai falar para nós hoje. Qual que é o tema, Marco Aurélio? Ele vai falar para nós que ninguém poderá... como que é? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá bom, muita paz a todos. Boa noite a todos. Fazer uma leitura do livro Fonte Viva, psicografia do Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sempre solicito, né, para que a gente busque o melhor equilíbrio e melhor harmonia possível, de modo que possamos facilitar todo o intercâmbio que, com certeza, já está ocorrendo aqui na casa. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus,
emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o Espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Oração do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelos teus sublimes sacrifícios, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifique-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui. Em primeiro lugar, agradecer o honroso convite que me fizeram para estar aqui essa noite. É sempre uma alegria muito grande voltar a essa casa onde, em 1992, eu comecei aqui a aprender os primeiros passos da doutrina espírita. E graças a eles, pude abrir um horizonte de conhecimento, tirando uma grande quantidade de dúvidas, de questionamentos que eu tinha. E a doutrina permitiu que essas dúvidas, com o passar do tempo e do estudo, fossem se dissipando. Agradecer a presença da minha esposa, minha companheira de todas as horas, meu braço direito, e a presença de todos aqui. Meu compadre Geraldo, pelo seu empenho, pela sua dedicação. E eu vejo no rosto de vocês aqui a alegria. Será porque hoje é sexta-feira, está todo mundo assim alegre? Ou vocês tiraram a sorte grande? Hã? Alguém aqui já ganhou numa rifa? Rifa. Ninguém ganhou numa rifa aqui? Loteria. Alguém já ganhou na loteria? Já? Olha aqui, ó, temos uma sortuda. E na Mega Sena? Na Mega Sena. E se eu disser para vocês que todos nós aqui já fomos sorteados com uma sorte grande?
Da encarnação. Se nós olharmos, nós atualmente no mundo em torno de pouco mais de 7 bilhões de encarnados. Se nós olharmos para trás, tem mais lá uns 23, 24 bilhões querendo o nosso lugar, querendo esta oportunidade bendita da reencarnação. Aí nós podemos ter a certeza plena e absoluta que nós somos ganhadores da mega sena espiritual. E na grande maioria das vezes, nós ainda não nos apercebemos disso e desperdiçamos riquíssimos e raros momentos, tempo precioso, onde nós deveríamos estar usando o nosso precioso tempo para o nosso desenvolvimento intelectual, moral e principalmente espiritual. E a hora que a gente começa a perceber isso, a gente começa a tentar querer recuperar o tempo perdido e lutar para que nós não percamos mais esse precioso veio, né, esse filão precioso que a misericórdia divina nos deu. Né? Eu digo muito claramente que eu não acreditaria em Deus se não houvesse a bênção da reencarnação. Deus seria o ser mais injusto se não houvesse a possibilidade de nós reencarnarmos. Seja aqui, seja em qualquer lugar do infinito, do universo, ou dos multiversos, né? Se não houvesse essa possibilidade de nós assumirmos novamente a condição de matéria e repararmos a enorme quantidade de erros e desacertos que nós fizemos nas nossas encarnações pretéritas. Estamos aqui hoje motivados por essa bênção, enriquecidos por essa bênção, pela misericórdia divina, para podermos reparar a multidão de enganos que nós fizemos nas outras, continuamos fazendo e vamos pedir novamente misericórdia ao Divino Mestre, ao Pai Celestial, que nos permita voltar à carne, voltar à matéria e repararmos os erros cometidos. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu aproveitar o aparelhinho do Geraldo aqui. É bom ligar, né? Desligado não funciona, né? Tem que ligar, né? No capítulo 4, nós vamos encontrar o texto: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa colocação está numa dos encontros mais fantásticos que nós temos de Jesus no Evangelho. Que eu saiba, foram 4 oportunidades de um encontro particular de Jesus com alguém. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar quando Jesus conversa com a mulher samaritana, que é uma das passagens mais fantásticas, onde Jesus, judeu, encontra com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele foi lá para tomar um pouco d'água. Na realidade, ele estava sentando lá, já esperando que ela chegasse, porque ele sabia que haveria esse encontro. E ela chega, a mulher samaritana, e Jesus, um judeu, se dirige a uma mulher samaritana, que era uma coisa impensável naquela época, porque os samaritanos eram execrados pelos judeus, porque na construção do templo, do segundo templo de Jerusalém, os judeus
reuniram os participantes das tribos lá para juntar dinheiro para a construção do segundo templo, que havia sido destruído. E os samaritanos se recusaram a participar da coleta, porque o templo ia ficar em Jerusalém. E todo o recolhimento das ofertas, o tesouro do templo ia ficar em Jerusalém. E nem os samaritanos acreditavam, confiavam nos judeus, né? E se recusaram a participar. E em função dessa recusa, os judeus criaram uma animosidade contra os samaritanos. Essa é uma das principais razões pelas quais os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. E os judeus geralmente não conversavam com os samaritanos e muito menos com as mulheres samaritanas. Tanto é que Jesus, que não era politicamente correto, tá? Porque ele falava as coisas que tinham que ser faladas para as pessoas que precisavam ouvir, ele, no exemplo lá de quem demonstrava mais amor ao próximo, ele citou que entre um sacerdote, um escriba e um samaritano, quem prestou auxílio ao necessitado foi o samaritano, que deixou os judeus ainda mais raivosos. Então, havia essa animosidade. Então, essa passagem de Jesus com as samaritanas, Jesus está sentado lá junto ao poço de Jacó, chega a mulher samaritana e Jesus pede a ela, me dê um pouco d'água, né? Ela ia lá com um cântaro para recolher, para encher, para levar para sua casa, e ele pede, me dá um pouco d'água. E ela se admira, como é que você, um judeu, se dirige a mim, uma samaritana, me pedindo água? E Jesus dá uma resposta para ela das mais fantásticas do Novo Testamento. Se você soubesse quem é que está te pedindo a água, você daria água e ele te daria água viva, aquela que mata a sede do Espírito. Olha, a fantástica colocação que Jesus falou, ela não tinha noção de quem estava conversando com ela. A outra passagem de uma conversa particular de Jesus é com Zaqueu. Zaqueu, um publicano, né, que era um coletor de impostos, que os judeus também detestavam, porque se tem uma coisa que judeu detesta é pagar imposto, né? E então os publicanos eram pessoas da cidade, da própria comunidade, que tinham a função horrível de recolher impostos e levar esse dinheiro para Roma, ou para as autoridades romanas que dominavam a Judéia na época. Então, uma dupla raiva, né? Do cara estar recolhendo o dinheiro e de levar para Roma. E aí, o que acontece? Zaqueu, sabedor de que Jesus ia passar por ali, deseja vê-lo, né? E sobe num sicômoro, numa árvore, e fica lá para ver Jesus passar, e Jesus, no meio da sua passagem, se dirige a ele. Parte com uma conversa particular. Zaqueu, essa noite eu vou jantar em sua casa. Olha só, eu vou jantar em sua casa. Ele, um publicano, né? Como é que Jesus, se é que ele, que a comunidade toda dizia como sendo o Messias, podia jantar na casa de um publicano detestado por toda a comunidade, né? E Jesus vai lá, janta na casa de Zaqueu, recebe todo o carinho. Zaqueu promete então devolver para a comunidade, para os pobres, tudo que ele havia tirado em função da sua comissão, né, como coletor de impostos. A outra passagem fantástica não está nos evangelhos, mas a doutrina considera. Quando o senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel, tendo a sua filha Flávia acometida de hanseníase, a lepra, né, na época, doença incurável, ela já estava em estado bem adiantado dessa doença. A esposa de Públio Lentulus, Lívia, pede para que ele vá lá conversar com o Galileu. Ele tem feito milagres, ele tem feito muitas curas. Vai lá, conversa com ele. E Jesus
e Públio Lentulus, então senador romano, vai a um encontro secreto com Jesus. Porque ele, como senador romano, politicamente seria muito incorreto dele ir conversar com esse Galileu em público. Então ele vai secretamente conversar com Jesus, né? E Jesus, e ele, dentro do orgulho romano, né? Ele tem uma conversa assim muito tosca com Jesus, e Jesus ainda fala para ele, você não conseguiu vencer o seu orgulho, mas a sua filha, assim mesmo, será curada. E quando ele chega em casa, a filha dele, Flávia, já estava se recuperando da lepra. Já estava sem febre, sem os sintomas da doença. E o outro encontro, também particular e também em secreto, é esse que nós vamos mostrar para vocês agora. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus. Em particular, em segredo. Porque, sendo ele senador dos judeus, doutor da lei, politicamente incorreto seria se ele encontrasse com Jesus em público. Então ele preferiu se esconder e encontrar com Jesus à noite, no privado, né? E aí nós temos, deixa eu colocar para vocês, um videozinho sobre essa conversa. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Que diálogo! Que diálogo! E Jesus se admira: és mestre em Israel e não sabes disso?
do nascer de novo, da necessidade do nascer de novo, né? A carne vem da carne, mas o Espírito vem de Deus. O Espírito do Espírito. Né? Nesse diálogo fantástico, Jesus é extremamente claro. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus próprio fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que representa isso? Quando nós adquirimos a consciência da nossa existência, temos o despertar da nossa consciência, e a partir desse despertar, nós passamos a evoluir espiritualmente, sendo necessárias tantas reencarnações, tantos renascimentos, quantos forem necessários para que nós tenhamos exatamente a evolução do Espírito, em direção à angelitude que todos nós somos. Todos nós somos anjos em potencial. Chegarmos lá, tá, na angelitude, vai depender do esforço individual. Ninguém é anjo pelo outro. Ninguém me fará anjo a não ser eu próprio. E assim com cada um de nós. Tem um outro videozinho, mas depois eu vou colocar para vocês. Graças à misericórdia, à bênção da reencarnação, nós podemos voltar à carne, reparar os nossos erros e seguir adiante no progresso infinito, porque nós somos imortais. Nós não somos eternos. A partir da nossa criação, nós nos tornamos imortais, tendendo à perfeição e praticamente a uma infinitude de vidas sequenciais até que nós consigamos chegar o mais próximo possível da perfeição. Porque perfeição absoluta, só Deus. Nós teremos a perfeição máxima relativa. Mas como funciona esse processo da reencarnação, o processo reencarnatório? Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, de André Luiz, uma das fantásticas obras da série André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos encontrar no capítulo 12 a preparação de experiências. Quantos tipos possíveis de reencarnação nós podemos ter? Nós temos, basicamente, eu diria 4 tipos. A reencarnação missionária, a reencarnação por provas, a reencarnação por expiação e a que talvez menos estudada, que a gente seria até um tema de estudo para a gente aprofundar mais, pegarmos mais subsídios para isso, que seriam as reencarnações oportunistas. Tá? Há muito pouca coisa sobre isso, mas ela acontece na seguinte condição. Quando nós reencarnamos, a gente traz junto conosco uma determinada missão, uma determinada condição ou obrigação, através da qual nós assumimos um dever perante o plano espiritual. E temos a direcionar tudo isso, condicionado a isso, o nosso livre-arbítrio. Nós podemos ou não dar continuidade àquele processo encarnatório, aquilo que foi combinado lá nos patrasmente, né? Ou não. O nosso livre-arbítrio vai prevalecer. Assim como nós prometemos, ou lá do outro lado, fala assim, ó, eu fui dado ao vício do álcool. Eu vou reencarnar tendendo a ser condicionado a não usar o álcool. Mas eu posso me desviar e usar aquilo que me atrai. Então, vamos supor o caso que uma pessoa que não estava programada para usar o álcool, vem e usa o álcool.
ela passa a ter as suas faculdades alteradas. E vamos supor que nessa condição de alcoolizado, ele pratique um ato que não estava no seu plano reencarnatório. Um estupro, por exemplo. Ele tinha, através do livre-arbítrio, praticar ou não praticar. E escolhe lá uma vítima indefesa, tá? E nessa situação, ocorre, então, uma gravidez indesejada através do estupro. Você vai falar assim, mas o plano espiritual estava prevendo aquele ato de maldade? Não. Não necessariamente. Tá? É bem provável que não, porque a programação no plano espiritual tende para o bem. Ele tinha, através do livre-arbítrio, o uso das suas faculdades, em sã consciência, e não faria isso. Exagerou no álcool, perdeu a sua capacidade, o seu tirocínio, e, em função disso, praticou um ato. E desse ato, logicamente que nós somos rodeados por uma multidão de espíritos, e esses espíritos estão sintonizados com a nossa frequência vibratória. Se nós estamos sintonizados numa baixa frequência, espíritos de baixa frequência vibratória estão ao nosso redor. Por isso nós temos que seguir as palavras de Jesus, vigiai e orai. Se nós temos pensamentos errôneos, pensamentos de baixo nível, espíritos que vibram na mesma frequência estão do nosso lado. Se nós temos pensamentos elevados, espíritos elevados, de vibração elevada, estão do nosso lado. É assim que funciona. Afinidade. Baixou a frequência vibracional, espíritos afins se aproximaram. Praticou o estupro. Aquele espírito que estava ali na proximidade, tudo observou uma oportunidade qualquer, encarnou. Estava programado? Não. Foi uma reencarnação oportunista, em função das condições do local. Esse é muito pouco estudado a condição dessa, mas sugiro que a gente estude mais sobre isso, mas é uma das possibilidades. As outras são as encarnações missionárias, que a pessoa vem já com uma missão, que pode ser uma missão muito elevada para centenas, milhares de pessoas, e pode ser aquela reencarnação missionária no ambiente doméstico para uma pessoa só. A gente vê condições absolutamente inacreditáveis, né, no nosso ponto de vista social. Vamos supor um caso muito comum: marido bêbado, constantemente chega em casa bêbado e tem aquela esposinha que está lá sempre acolhendo o marido. O cara faz as piores atrocidades com ela está sempre lá como se fosse uma santa. Na realidade, é uma encarnação missionária. Ela veio ali para tentar resgatar aquele espírito que às vezes ela já passou por ele, outras vezes não deu conta, e está ali, dentro do seu objetivo reencarnatório de ser uma missionária, tentando livrar aquele irmão de um deslize maior. As reencarnações como prova, naquela onde nós, lá no plano espiritual, adquirimos todo o conhecimento necessário, nos julgamos então aptos a passar por aquela condição que promoveu a nossa decaída em encarnação anterior. Pedimos então a oportunidade da reencarnação. Pedimos não, na maioria das vezes imploramos a possibilidade da reencarnação. E voltamos então para sermos provados naquela nossa fraqueza no plano carnal, no plano material. As encarnações provacionais, que são essas, né? E as de expiação, onde, em função também de atitudes nossas, que abusamos das nossas faculdades dadas pela misericórdia de Deus em outras encarnações, nós abusamos delas, voltamos para resgatar esse nosso desequilíbrio.
aqueles suicidas que se enforcaram, volta nessa para espiar com um problema sério na garganta, na fala, na tireoide. Aquele que deu um tiro na cabeça, volta com uma debilidade mental. Tá? São N possibilidades, e cada caso é um caso. Não podemos generalizar para nenhum dos fatos. Mas são N possibilidades que o plano espiritual permite que nós tenhamos para que aquele nosso erro, aquele nosso engano, aquele nosso deslize na vida passada possa ser resgatado e nascer de novo, procurando encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Tá? Mas como acontece isso? André Luiz narra nesse capítulo dois casos fantásticos, que são muito pouco estudados. No capítulo 13, ele narra nossa, fugiu o termo. Sigismundo, né? Tá? A reencarnação do Sigismundo. No capítulo seguinte. E no capítulo anterior, tem esses dois casos que eu vou contar para vocês. Imaginem bem uma sala de projetos. Um projeto lá no plano espiritual. Aquelas mesas, aquelas pranchetas de projetista, e cada um dos projetistas lá encarregado de cumprir uma série de requisitos dado pelo conjunto da espiritualidade para que determinada condição necessária ao cumprimento de uma determinada reencarnação se concretize no plano material. Então analisa, olha, esse nosso irmão que vai reencarnar, ele precisa ter um pai bravo, austero, uma mãe bondosa, vários irmãos em determinadas condições que vão ser rivais dele no afeto familiar. Planejam isso aqui para que a condição necessária à evolução daquele espírito reencarnante se proceda no plano material. Há todo um projeto para isso. Tá? E André Luiz narra, de uma forma fantástica, a reencarnação de Anacleta. Que nós vamos ver o seguinte. André Luiz estava conversando com Manassés, nesse ambiente lá, que seria então a sala de projetos reencarnatórios, onde nós tratamos lá o chamado MOB, né? Modelo Organizador Biológico. Tá? André Luiz, conversando com Manassés, diz o seguinte: imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. André Luiz olhou um projeto lá e falou assim: mas que projeto é esse? E Manassés então explica para ele. Em breves dias, na tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem nas regiões abismais das zonas inferiores. As mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Palavras de Anacleta, junto com Manassés. Tá? Então, ela estava consciente, já tinha sua consciência despertada de que, em encarnações anteriores, ela falhou como mãe no abrigo de 4 entidades que estavam lá nas zonas abismais, lá no submundo, tá, dos abismos, e pretendia reencarnar para cuidar novamente deles, dando a eles talvez o amor, talvez a educação, que não havia dado em outra época. Neste ponto da ligeira palestra, Manassés indagou:
já recebeu todos os projetos, ela ia analisar os projetos dela, em função daquilo que ela pretendia para o seu resgate? Sim, respondeu ela, não somente o que se refere aos meus pobres filhos, mas também à planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Ela já tinha aberto a sua consciência para a enormidade do seu débito. E pedia, então, que ela viesse dentro de determinadas características físicas, junto com os seus 4 filhos, para a redenção através da reencarnação. Quantos anos gastaram para obter semelhante concessão? André Luiz pergunta a Manassés, impressionados. Mais de 30. O projeto dela com os 4 filhos levou, no plano espiritual, mais de 30 anos para ser concretizado. No plano espiritual, mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclama André Luiz. Sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos e 1 na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Meu Deus do céu! 4 filhos. 2 na condição de paralíticos. 1 débil mental. E 1, a filha, portadora de prementes necessidades de retificação. Vou perguntar aqui, ó. Quem está disposto a passar por isso? Aqui agora. Imaginem o sacrifício que esta mãe vai enfrentar para atingir o seu objetivo. E a gente vê, né, muitos casos que a gente conhece, quem vai nos asilos, nas assistências, nas ruas, né, auxílio às pessoas mais necessitadas, os carentes. Quantas mães abnegadas com filhos doentes, débeis mentais, excepcionais, cumprindo ali o que foi tratado lá no plano espiritual. A gente vê a abnegação, é nessa abnegação que a gente vê, essa está resgatando o seu débito. Na abnegação, no carinho que essas mães, que esses pais, que essas pessoas, né, que às vezes não precisa ser mãe nem pai, às vezes um acolhedor, uma pessoa que acolhe a outra, tá? Está ali prestando a sua atividade como socorrista, resgatando débitos de coisas passadas e ganhando pontos, né? Aumentando a sua poupança espiritual, um créditozinho na sua poupança lá. André Luiz, ia dizer da minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés, o segundo caso. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. André Luiz e Manassés e essa Anacleta estavam lá conversando, quando se aproximou uma mulher, que o livro não fala o nome, é a mulher anônima, então coloquei ali a mulher anônima, e faz uma indagação a Manassés, que era como se fosse assim o gerente de projetos lá, né? Essa mulher anônima fala a Manassés: desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Olha só, ou seja, há
o livre-arbítrio também lá do outro lado prevalecendo. Olha, programei a minha reencarnação assim, assado, mas quero mudar alguns detalhes. Possível. E abrindo um pequeno mapa, o projeto, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou interpelado, surpreso, Manassés. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Vejam bem, ela recebeu o projeto em função daquilo que ela pretendia, então, vir para a crosta para o resgate, o aprimoramento, ou a prova, né? Pode ser uma reencarnação provacional. E ela questiona, olha, eu não quero que dentro das linhas impecáveis na forma física. Ela não queria vir perfeita nas formas físicas. E estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. E nós sabemos hoje que a tireoide e as paratireoides controlam exatamente o processo de obesidade. Tá? Se a pessoa vem com disfunção tiroidiana, ela pode se tornar obesa. E ela, então, pede para o plano espiritual modificar. Não deixa a tireoide não muito perfeita, não, para que eu não venha tão bonita, tão perfeita fisicamente. Por quê? Porque ela já tinha despertado a sua consciência de que, se ela viesse bonita, no esplendor da sua forma física, ela poderia não passar nas provas pelas quais era necessário e que ela estava, então, solicitando a sua reencarnação. Olha que detalhe. Tá? Qualquer um outro que não tivesse despertado a consciência, pediria para vir. Nossa Deus, quanto mais bonita, melhor. E aí nós temos, então, a reencarnação provacional como a prova da beleza, que é uma das provas mais difíceis. Duas provas difíceis: a da beleza e a da riqueza. Não é fácil passar por elas. Beleza e riqueza. E tem gente que vem com as duas. Tá? E tem gente que não passa em nenhuma das duas. É um perigo. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. A gente que nasce feio, fala, graças a Deus, né? Então, a prova da beleza é uma prova muito difícil. Quanta gente não passa nessa prova? Quantos e quantos milhões vêm com os atributos físicos e descambam? Utilizam desse patrimônio físico para corromper, para subverter, para descaminhar, desencaminhar. Né? E a gente, se não for pela luz da doutrina espírita, a gente não tem noção dessa dificuldade. Que essa perfeição, Deus foi favorável, Deus foi até, exagerou na bondade. Tantos atributos físicos para uma pessoa só. Sabe ele a prova que aquela criatura, que aquele nosso irmão ou irmã está passando, e talvez não passe, né? Está sendo submetido e talvez não passe à prova da beleza. Assim como a prova da riqueza também. Tem gente que vem com o famoso dedo de Midas, onde encosta, vira ouro.
né? Não sabe a prova que está passando. Aí Manassés fala, tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, prefiro ser feia, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Somente quem já teve a consciência despertada é capaz de uma renúncia dessa. Prefiro vir feia, passar pela reencarnação como uma pessoa sem atributos físicos vantajosos, né? Do que perder a minha oportunidade de reencarnação, dessa reencarnação. E aí, a conclusão desse capítulo é fantástica. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, porque as leis naturais são as leis divinas, todas as vezes que nós formos contra as leis naturais, nós nos damos mal. E seremos responsabilizados por esses erros. Todos os que tentam enganar a natureza, quadros legítimos das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida, olha só, a vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Esse livro é fantástico, fantástico, Missionários da Luz. Quem não leu, leia, é realmente fantástico. Ele traz lá coisas que a ciência está descobrindo hoje. Tá? Tem coisa que a ciência ainda duvida das afirmações de André Luiz, que não conseguiram provar ainda. Tá? Mas nenhuma das coisas que ele falou lá foram desmentidas, muito pelo contrário, já foram atestadas cientificamente. Levaram 80 anos para isso. Portanto, ninguém realmente verá o reino de Deus se não nascer de novo. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, é esse reino que nós temos que jogar para cima. E nos é permitido evoluir, através das sucessivas encarnações. Já tivemos centenas, talvez milhares. Teremos outras tantas. Podemos não reencarnar aqui na Terra, porque a Terra passando pelo estágio agora para planeta de regeneração, se nós ainda não despertarmos a consciência, talvez nem no planeta Terra, já como planeta de regeneração, nós não reencarnaremos. Poderemos ir para um outro orbe, ainda no estágio de provas e expiações, mas na idade da pedra ainda, né? Já pensou? Não é bom. Então, já que nós temos esse nosso despertar da consciência já acontecido, vamos para frente. Vamos para frente, para cima, para o alto. É isso que Jesus falava. Tá? O reino de Deus está dentro de nós. E é aqui que nós precisamos colocar, então, o reino de Deus e nascer de novo. Vamos nascendo cada vez mais no renascimento contínuo, em busca da nossa angelitude. Todos nós somos anjos. Do átomo ao arcanjo há uma sequência ininterrupta. E a natureza não dá saltos. E aí, cadê a nossa cantora? Ajuda eu. Quando eu falei aqui no começo, quem tinha ganho na loteria, todo mundo agora concorda que nós somos ganhadores da Mega Sena no plano espiritual? Então, em função disso, vamos cantar um parabéns para nós. Tá? Parabéns. É um parabéns espírita. Pouca gente conhece essa música, mas é linda. E ela mostra exatamente isso que nós acabamos de falar aqui. Todo mundo cantando, que hoje é sexta-feira.
Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a todos nós. Parabéns a todos nós que merecemos renascer. E que Jesus, o nosso Mestre amado, também permaneça conosco hoje e sempre. Era essa a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, que a gente reflita sobre a nossa importância e a responsabilidade dessa nossa reencarnação. Graças a Deus.